Maracanã, esse Flamengo pressionado que a gente estava falando há pouco aqui, o Internacional precisando dar uma resposta depois de ter perdido na estreia do Campeonato Brasileiro, tem apenas Flamengo e Inter já na segunda rodada do Brasileirão. Escala o Inter pra gente, o Flamengo também, Mon. Gamba, é um Internacional que está definido, com o time titular de Paulo Pesolano, a tendência de uma repetição da equipe que venceu o Clássico Grenal, mas com uma novidade e uma surpresa na lista de relacionados, com o Alejandro presente e Rodrigo Villagra ausente deste duelo contra o rubro-negro. O Alejandro, então, com tendência de iniciar o jogo no banco de reservas. É um Internacional que deve ir a campo com o Rocher, com Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabé formando a defesa, Ronaldo sendo mantido na equipe titular, o volante respaldado pelo técnico uruguaio, ao lado de Paulinho, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Rafael Borré. Este o provável time colorado para encarar o Flamengo hoje no Maracanã, jogo às 7 horas da noite. O Flamengo de Felipe Luiz, que vem de 3 derrotas consecutivas, deve ir a campo com o time base de Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas formando esta defesa. Pulgar, Everton Araújo e Carrascal no meio de campo, com Gonzalo Plata, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. Ainda uma dúvida em relação ao ataque com Cebolinha e Arrascaeta, Emerson Royal e Varela na lateral direita, Vitão ou Léo Ortiz na zaga, mas este um provável Flamengo com Lucas Paquetá no banco de reservas. Olhando esse time do Flamengo, Calvin Correa, e tá em crise. Olha as peças que tem o Flamengo, gente. Compara com a escalação do Internacional. Não. A diferença. Isso aqui, gente. E aqui tá com as opções, tá? Com as dúvidas. Dá uma olhada no elenco do Flamengo. Uma dúvida é Cebolinha ou Arrascaeta, tá? Ou a outra é o Royal ou Varela. Ou Carrascal. E outra, o Jorginho tá fora que tá suspenso, porque tem mais o Jorginho aqui à disposição. Paquetá no banco. Paquetá no banco. Saúl ainda tá machucado. Saúl machucado, gente. É realmente outro patamar o Flamengo. Não tem dois caras que eu acho que vão pra Copa, Danilo e Alexandro. Você vê que o futebol brasileiro Pode é muito ser. maluco, né? Bruno Henrique no banco. Tu vê que o futebol é muito maluco, né? Que as pessoas querem as coisas imediato. Você já viu que o Léo Ortiz já está sendo criticado? Pelo início de temporada? Cara, não tem nem um mês que o cara... Não tem nem 15 dias que ele saiu da pré-temporada. É uma loucura. Já estão duvidando dele. É saber que a crise do Flamengo é por causa da final da Supercopa e do glorioso, incrível e potente estadual do Rio. Antes conhecido como o torneio Caixa d'Água. É isso. Tu lembra? Eterno presidente da Federação Carioca. Exatamente. Muito bem, mas Calvin Correa, eu aprendi com os mais velhos da crônica esportivo que o futebol é o esporte mais maravilhoso, onde nem sempre o melhor confirma o seu favoritismo e vence. Sim. Por onde que o Inter pode construir uma vitória surpreendente hoje no Maracanã, Calvin? Tentar aproveitar esse momento de instabilidade que vive o Flamengo, né? Porque o Inter, o que me preocupa mais é a defesa, né? É um Inter que ainda sofre muito defensivamente, que cede muitas oportunidades aos adversários. Se a gente for pegar aí a derrota para o Atlético Paranaense, o Inter toma um gol cedo e ainda dá mais 2 grandes oportunidades que o Viveiros perde. Contra o Grêmio, o Grenal, que o Inter faz 4 gols, mas sofre 2 e 2 gols dados, assim, né? Que o Grêmio nem precisou construir muita coisa para marcar. Então, para mim, essa é a grande preocupação que ainda existe no time do Inter. Vitor Gabriel, por exemplo, é um zagueiro que nesse momento acho que faz mais sentido colocar o Félix Torres, mesmo que não seja um zagueiro canhoto, mas faz alguma adaptação para ter os melhores. E para o jogo contra o Flamengo com a mesma formação que tem fragilidades defensivas, me parece um risco, mas ofensivamente pelo menos é o Inter que está criando. A questão é converter, é ser mais efetivo nas oportunidades que cria, que é um ponto que o Inter vem pecando desde a temporada passada, que é um time que consegue criar as chances, mas desperdiça e depois paga caro lá no final. Então vai ter que ser o Inter mais efetivo hoje para conseguir um bom resultado lá no Maracanã. Sabe que eu tô com uma dúvida, Magrão? Acho que o Magrão vai me ajudar a sanar essa dúvida que eu tenho aqui. Hoje era aquele típico jogo que o torcedor do Inter já espera a derrota, tá? Espera a derrota, é o Flamengo. Mas o Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas. Minha leitura, o pior momento para enfrentar o Flamengo é um momento como esse, que o Flamengo precisa dar uma resposta em casa.
Qual é a expectativa da torcida do Inter para esse jogo, Magrão? O que vai fazer com que o torcedor do Inter tenha uma leitura ali de algo positivo que está sendo construído pelo Pesolano, sendo que o Inter vai enfrentar o todo-poderoso time brasileiro dos últimos anos, que é o Flamengo? Primeiro que o Inter vai com um modelo de jogo definido, já desde a chegada do Pesolano. Ele vai com os 11 que na cabeça dele ele entende que são os melhores, isso é importante, porque ele vai dar sequência. Esse mesmo time jogou o Grenal, esse mesmo time que ele acredita que é o melhor time dele, isso dá confiança para o jogador também. Pega um Flamengo, que se fosse aqui no Sul, o Felipe Luiz já estava sendo já execrado, porque o time que ele tem, ele não pode perder uma final de Supercopa do Brasil para o Corinthians. E aonde foi o Corinthians ganhou? Competindo com o Flamengo. E por mais que falem que não, a defesa, o Flamengo com a bola é muito forte com a bola. Mas sem a bola, ele tem fragilidades. Foi aí que o Corinthians explorou no contra-ataque, assim que o Fluminense explorou, e assim que o São Paulo também explorou. E eu acho que é isso que o Inter vai fazer hoje também. Léo Ortiz e Léo Pereira, com a bola, fenômeno. Então, a moda agora, né? Zagueiros construtores. Para mim, zagueiro é zagueiro, volante tem que ser mais ou menos, e se é tão bom, se é tão habilidoso para ser, não vai ser zagueiro, vai ser 10. Então, zagueiros construtores. Só que sem a bola, eles têm dificuldade. Quando eles estão tendo que correr atrás, eles têm dificuldade. E eu acho que é aí que o Inter pode se aproveitar. Conseguir sofrer o máximo possível, se defender bem, e quando sair forte pro contra-ataque, porque vai ter espaço para isso. Carlos Guimarães, vamos lá. Da mesma forma que eu vejo que o Inter tem que encontrar... Sabe qual é o grande desafio do Inter nessa temporada? O desafio nosso em relação ao Inter, do torcedor em relação ao Inter, é encontrar a realidade do Inter. Para mim esse é o grande desafio. É compreender a realidade. O que é compreender a realidade? O imaginário vem, né, e toma conta de mentes e almas dos torcedores do Internacional que assistem ao time e acham que o Inter vai ter... eu vi previsões de o Inter lutando por Libertadores e por título, porque tem o imaginário da grandeza do Inter. Eu acho super legal isso e respeito esse imaginário, mas eu tenho uma coisa que para mim é mais assim, preponderante, que é a realidade. O Inter precisa entender a sua realidade e cair nessas realidades. Vamos lá. O gauchão do Inter apresentou a equipe como a melhor campanha do campeonato. O Inter foi a melhor campanha do gauchão, né? O Inter enfrenta o São Luís no domingo e sem nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, soberba ou qualquer coisa do tipo, é um favorito assim de carreira, né? Absurdo. Da mesma forma que eu não posso classificar um gauchão de nível baixo como um parâmetro para apresentar o Inter, eu também não posso classificar um confronto contra o Flamengo como um parâmetro para dizer se as coisas funcionam ou não. Veja lá, o Flamengo hoje é muito superior ao Inter e a vantagem ela é natural. O resultado é natural do Flamengo, em primeiro lugar, favorito, e depois o Flamengo vencer. Como o Magrão falou, como que o Inter pode chegar até essa vitória? Agora, é uma vitória que vai fazer com que o Inter tenha que jogar bem. O Inter só tem uma chance de ganhar do Flamengo jogando bem. O Inter só tem uma chance de empatar com o Flamengo que é jogando bem, tá? Se o Inter jogar mais ou menos, não sequer empata, perde, porque o Flamengo é melhor. O Inter pode jogar mais ou menos contra o São Luís e passa, tranquilo. Quando o Flamengo jogar mais ou menos, perde, tá? Então, de que forma o Inter tem que jogar? Inteligência e competição. Só isso que eu vejo. Calvi frisou um negócio, da mesma forma que eu concordo com o Magrão, que a defesa do Flamengo, ela é frágil. Gente, eu acho que o Inter tá produzindo legal, tá? Acho que o Inter tá jogando bem do meio pra frente. Mas pra mim, o Inter do meio pra trás continua vulnerável. Pra mim, o Inter ainda é frágil defensivamente. Também é um time fraco defensivamente. Fraco não, frágil, tá? Defensivamente. E se o Inter tem condições de explorar o Flamengo com esse ataque, cara, vai ter que desdobrar a defesa do Inter, velho. Porque senão perde, senão é um 4-3, assim, sabe? Eu hesitei muito, Luiz Mário Miranda da Silva, quando começa assim, em externar essa minha opinião. Mas eu acho que chegou o momento, hoje, 4 de fevereiro, eu acho que a gente já pode falar sobre isso abertamente. Tu acha que eu te encorajei a isso? Talvez o teu retorno fez com que eu tivesse um alicerce para defender o que eu vou defender aqui agora. Manda ver. Tá? Calvin Corrêa possivelmente não vai mais falar comigo depois dessa tese. Eu acho que ele vai concordar contigo. Não vai concordar.
Não vai concorrer. Aqui, ó, bota aí o Luiz aqui, ó. Bota aí o Luiz. Aí. A prioridade do Inter, Luiz Mário, tem que ser o Campeonato Gaúcho. Não vai concordar contigo. Tem que ser o Campeonato Gaúcho. O que o Inter conseguir de pontos contra Flamengo, Palmeiras, nessa sequência difícil, é lucro. O que o Inter precisa agora é priorizar o Campeonato Gaúcho, parar o Super Grêmio, né? Cantado por todos como grande favorito do Campeonato Gaúcho, conquista o bicampeonato gaúcho, garante uma tranquilidade para a sequência na temporada e volta a focar no Campeonato Brasileiro. Por quê? Quem em sã consciência vai dizer que o Inter é favorito contra o Flamengo? Ninguém. Quem em sã consciência vai dizer que o Inter é favorito contra o Palmeiras? Ninguém. Quem vai ser o primeiro a criticar se o Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio? Todos vocês. Todos vocês vão buscar no gauchão a terra arrasada se o Inter perder o Campeonato Gaúcho. Foca no Campeonato Gaúcho, prioriza o Campeonato Gaúcho, usa essas rodadas do Campeonato Brasileiro mais difíceis para pontuar o que for possível. Ganha o gauchão. Essa tem que ser a prioridade do Sabe o que Internacional. acontece se o Inter pensar assim? Não vai pontuar o que dá. É muito perigoso. Simplesmente não vai pontuar no Brasileiro. É muito perigoso. Aí tu larga 5 rodadas com 0 pontos. Não, é Eu perigosíssimo. não entendi qual a tranquilidade que o Gamba citou, de tá garante a louca. tranquilidade. Gente, Tu não vai somar ponto, cara. Sim, Tu tá rebaixado no final, Tá sendo velho. muito definitivo E em outra- perder os 5 primeiros jogos. O que eu tô te dizendo é o seguinte: prioriza ganhar o Campeonato Gaúcho e pontua o que for possível. Perder pro Flamengo é um absurdo? Não. Perder pro Palmeiras é um absurdo? Não. Perder pra Atlético Paranaense em casa é um absurdo? Aí Tendo que tá. vindo de uma vitória por 4 no Clássico Não, Grenal, não, Gamba. reverteu a expectativa. Não, Gamba. Reverteu a expectativa. Competições completamente diferentes. O Inter não tivesse o grave que eu perder O pra Inter vitória do tivesse Grenal tocado não- 4 no não, Grenal, senhor. vocês não tratariam A vitória- a derrota pro Atlético como vocês A trataram, vitória Guimarães. no Grenal não somou 3 pontos no Brasileiro. Mas ela iludiu o torcedor O que que é possível importa, atropelar o Atlético. o que importa é uma tabela de Brasileiro onde o Inter já entra com déficit. Agora tu tem o Palmeiras pela frente. Aí depois o Inter tem o Atlético Mineiro. O Remo fora. Aí depois o Inter tem o Remo. Cara, é pedreira, velho. É Tu não pode pedreira. priorizar. O que é Gamba. pior, tu perdeu o Campeonato Gaúcho? É, tu largar com 0 em 4? Tá bom, mas o 0 em 4 tendo gauchão ou não, 0 em 4 não, 0 em 3 tendo ou não gauchão, 4, tô botando o Remo era uma junto. tendência, não Gamba, sei. é não muito sei, perigoso, não sei, Gamba, é não sei. perigosíssimo. Agora assim, Flamengo, Palmeiras, a derrota pro Atlético Paranaense, essa tu não busca mais. O que vier de Flamengo e Palmeiras é lucro. Onde é que tá o absurdo? Cara, o brasileiro, Gamba, a gente tá cansado de falar que vai ser um brasileiro muito difícil, muito competitivo. Mas assim, tu perder os 4 primeiros jogos do brasileiro é muito duro. Cinco, e outra, gente. e será que o Inter tem todo esse time pra buscar os pontos pra sair logo da zona do rebaixamento? Tem que estar o problema. São 5 jogos em que Entendeu? A gente acabou de falar, o é Inter precisa natural contratar. perder. O Inter É precisa natural perder. contratar. E pra tu pontuar nesse jogo, por Pô, é exemplo, tá? difícil, tem essa pressão, prioridade, tem tudo. essa tua prioridade que tu tá colocando, Não dá pra priorizar. obrigatoriamente colocaria time reserva contra o Remo e time reserva contra o Atlético em Minas. Correto? Misto. Mas contra o Remo reserva. Pra tu focar de um jeito Tá, o apropriado Remo é no em meio a uma gauchão. semifinal ou é já em meio às finais do gauchão? É em meio a semi, depois semi, da eu acho. semi, eu acho. Vai ser misto. Pode anotar. Esse Pode me pontuar cobrar como depois. O Inter, pra pontuar o que dá nesse início de temporada, tem que jogar com força máxima. Porque senão não pontua, cara. E força máxima ainda assim não te dá garantia nenhuma no Campeonato Brasileiro, onde o nível é infinitamente superior ao gauchão. Fala, Magrão. Gamba, eu queria saber de vocês, que time, tirando Flamengo e Palmeiras, talvez, não sei se Botafogo, que tem time para ter força máxima, que tem 2 times, que pode jogar, priorizar um campeonato ou outro. Eu acho que o Inter tem que jogar jogo a jogo, depois tem uma parada para a Copa do Mundo, ele tem que pôr o que tem de melhor e tentar pontuar no gauchão. O Grenal foi exemplo disso. A gente tá assim, colocando toda hora o Inter como se fosse um time já derrotado, um time que não tem grupo, que não tem elenco, e o trabalho do Pesolano a gente não está falando, e ele falou que ia ser um time competitivo. Então eu acredito que o Inter tem que jogar os jogos que tiver para jogar com o que tem de melhor, depois tem uma parada. Não é só o Inter que pode ter 4 derrotas iniciais, o Grêmio também pode ter, outras equipes estão ali em cima também, que também estão de... A gente tem 4 times ali brigando. E os outros estão tudo no mesmo patamar. O que a gente tem de receio é o que foi o final de ano do Inter. E aquilo lá tem que acabar, esquecer. E aí competir. E o que tem de positivo esse ano, que o Inter entra não como favorito em nada.
E jogos como o de hoje são jogos onde jogadores gostam de jogar, onde vai competir, por mais que a outra equipe seja muito superior, e a gente sabe disso. Não superior, eu falo sempre assim, não os 11 ali, mas superior numa mudança. O Felipe Luiz, se ele errar na escalação, ele acerta. Diferente do Pesolano, que não pode errar. Se ele errar um nome ali, posicionar errado um jogador, ele perde o jogo. O Felipe Luiz pode errar. Se ele não pôr o Alexandre, ele põe o outro lateral, tá no grupo de seleção brasileira. Ah, mas o Cebolinha tem que jogar, mas jogar o Cebolinha, joga o Paquetá, joga a Arrascaeta. Então, para ele, a gente tá colocando o Inter assim, vai pro gauchão. O Inter tem que jogar o chão sim, levar a sério sim, é mais um título. Só que esqueceu que o último campeão gaúcho é o Inter. Diferente do ano passado, que poderia ser o 8º título do Grêmio, o Inter tinha a prioridade de quebrar essa invencibilidade, essa sequência. Dessa vez, não. Então, eu acho que o Inter tem que ir jogando, competindo, a diretoria ir fortalecendo, e aí sim, depois da parada da FIFA, ver o que conseguiu pontuar, mas priorizando jogo a jogo, não campeonatos. Muito bem, gente. Daqui a pouco a gente retoma o assunto. Daqui a pouco também.